Aí a menina tá bem assim, menino, muito apressadinho você. Meu... Casou, os anos passaram, ó o malhadão, os anos passaram, ó. Aqui. É aqui. Chega no sábado, a esposa, olha, se alguma jovem já fez isso, eu vou saber aqui pela reação, que o corpo fala, tá no capítulo 6. Aí ela vai, fulano, vamos sair hoje, sábado, para comer uma tapioca com os meninos? Cara, eita, não, tô dinheiro não, tá apertado, as coisas estão ruins, hoje tem a final da Champions League. A mulher estoura. É o quê? Ah, pô, eu passo a semana toda aqui com esse menino, eu faço almoço, cozinho, jantar, passo a semana toda, eu passo roupa, chega no sábado, a pessoa quer sair dessa casa para desaparecer, e você agora se fosse para tomar cachaça, com seus parceiros, você, o cara, não, tá, a gente vai. A gente vai. Tá vendo? Vai, cadê a mão? Caraca, vai na frente. O sonzinho aqui, o latão aqui, a barriga aqui, né? E aqui já... Ah, pô, só pra atrapalhar o cara mesmo. Ai, sentou moral? E aí, tá o cara, a esposa e 2 meninos. Prepara aí 2 tapiocas de coco tradicional, por favor, e parte no meio. A mulher... Amor. De coco tradicional, o cara sim, minha filha, tem comida em casa. Você é pra passear. Tem coca de 2 litros? Cara, tem não, é lata. Só pega uma lata e 4 copos descartáveis, por favor. E gelo, que é pra render. E gelo. Chega o menino, pai, me dê dinheiro pra eu ir brincar no pula-pula. Me dê dinheiro pra eu brincar ali no parque. Tem não. Vai ali brincar no exercício, vai fazer exercício. Pode olhar que tem um monte de menino que fica pendurado naquelas barras na praia. É o pai que não dá dinheiro pro bichinho brincar. Ou então bota o menino pra embolar na areia. Vai brincar de pega, que não gasta dinheiro. Mas, pai, eu tô sozinho. Sim, é bom que ninguém lhe pega, vai correr. É bom que você não perde. Né? A coitada da esposa quer lembrar do tempo antigo, né? Tem época de namoro, faz. Amor. Fulano, cara, o que é, hein? O que foi? Coitada da mulher faz. O que é aquilo ali no céu? O cara olha pra mim. Você tá cego ou tá ficando doida? Aquela ali, olha, é a lua que tá te chamando pro inferno. Vai. Lua convida ao pecado? Não. Lua chama pro inferno? Não. Tudo isso é personificação. É quando eu atribuo uma característica animada a um ser inanimado. Tá mangando, né? Não lembro, tem gente que se identifica. Aí chega em casa, a briga tá pronta, tá feita. Amor, coitado do marido, fala, como foi a aula? Só você nem fale comigo. Oxe, o que foi que foi? Uma porra, palhaço. O que foi que aconteceu? Cala a boca. Então, a personificação é quando você atribui uma característica animada a um ser inanimado. Se eu disser aqui, na caverna faz frio e a caverna faz frio. Quando eu digo na caverna faz frio, quem é o sujeito? Na caverna é o sujeito? Não. Na caverna é o lugar onde faz frio. Aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Mas se eu disser a caverna faz frio, quem é que faz frio? Apesar de sabermos que caverna não faz frio, isso foi uma personificação. Entenderam agora qual é a relação? Entenderam qual é a ideia? Beleza? Se eu digo aqui, choveu papel picado, quem é o sujeito? Papel picado. Choveram elogios à atuação do técnico. Foi que choveram? Elogios.
Tá certo? Beleza? Então, cuidado. Qual é a segunda situação da oração sem sujeito? Verbos impessoais. Vamos colocar aqui. Verbos impessoais. O verbo haver, no sentido de existir, gera a oração sem sujeito. Havia alunos aplicados. O que é havia? Dá uma vontade de dizer que o sujeito é alunos aplicados, né? Não tem. Verbo haver, no sentido de existir, deixa a oração sem sujeito. Não confundam, por favor. Não confundam o verbo haver, no sentido de existir, com o verbo existir. O verbo haver, no sentido de existir, gera a oração sem sujeito. Mas o verbo existir é um verbo como outro qualquer. Tá vendo, professor? Por isso que eu não gosto. Como é que um verbo no sentido do outro não tem sujeito e o outro tem? É fácil. Sabe por que o verbo haver no sentido de existir não tem sujeito e o verbo existir tem? Eu consigo conjugar o verbo existir. Eu existo, tu, ele ou ela. Vejam que eu consigo conjugar. Eu consigo conjugar o verbo haver. Eu avo, tu aves. Se eu não consigo conjugar é porque não tem sujeito. Beleza? E qual é o segundo verbo impessoal? Beleza, Vitor. Fazer. No sentido de... Fazer no sentido de tempo transcorrido. Faz 2 dias que chove. Não tem sujeito. Vamos ver o que nós conseguimos fazer? Pega aí o módulozinho. É aí mesmo, depois de verbo tem sujeito, não tem? Vamos lá, aí. Uhum. Vamos lá, depois do sujeito aí tem uma bateria de questões. Acharam? Tirar outra ele agora. Acharam? Depois do sujeito... É porque está sem página, né? Tá ruim, velho? Foi o que eu estou pensando, não. Ah, tá. Cuspi invocado, né? Olha só. Vamos falar do predicado, falar sério. Predicado. Primeiro ponto, o que é o predicado? Tudo que não é sujeito. Tirei o sujeito da oração, o que sobra é o predicado. E muitos quebram a cabeça quando vão estudar o predicado pelo seguinte, que estudam assim, predicado verbal, aquele formado por verbo transitivo ou intransitivo mais complemento. Predicado nominal, aquele formado por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. E o predicado verbo nominal, aquele formado por verbo transitivo ou intransitivo, complemento predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, tá certo? Para nós, a situação ela vai ser um pouco mais fácil. Predicado, já disse, tudo que não é sujeito. Predicado verbal, vocês vão lembrar que é aquele que vai indicar uma ação. Predicado verbal é aquele que indica uma ação. Predicado verbal é aquele que... Os caras são safados. Predicado verbal é aquele que indica uma ação. Predicado nominal é aquele que indica um estado. Ora, se o predicado verbal é aquele que indica uma ação, que o núcleo é um verbo, predicado nominal é aquele que indica um estado, o núcleo é um nome, predicado verbo nominal. Ação e estado. Vamos colocar aqui.
Ação. Ação e estado, tá certo? Olha para cá, depois copia, depois copia. Todos escrevem bastante. Cadê o verbo? Ou desculpem. Cadê o sujeito? Quem é o sujeito? Todos. Tirei o sujeito, todo o resto é o meu predicado. Escrever bastante é uma ação ou um estado? É uma ação. Então esse predicado aqui é um predicado o quê? Predicado verbal. Muito bem. Entregaremos as notas. Quem entregaremos as notas? Nós. Todo o resto é o meu predicado. Entregar as notas é uma ação ou é um estado? Se é uma ação, o predicado também é verbal. Muito bem. Eu pratico esportes. Sujeito? Todo o resto, meu predicado. Praticar esportes é uma ação ou um estado? Se é uma ação, o predicado é? Muito bem. A sala estava fria. Quem é o sujeito? A sala é o sujeito. Qual é o núcleo? Sala. A adjunta nominal. Todo o resto é o meu predicado. Está fria. É uma ação ou é um estado? Se é um estado, o predicado é? Mas aqui eu paro, olha para cá, não copia, olha para cá. Menino, menininho, olha para cá. Esse é você mesmo, tá copiando ali. Cadê? Não, pisca é. Não, como é não que falam aí? Não generaliza, alguma coisa assim. Não rotule. Olha só. A sala estava fria. É um estado. Qual foi o verbo que indicou o estado aí? Estava. Vejam que esse verbo ele indicou o estado. Se ele indica estado, ele é um verbo de quê? De ligação. Que muitos aprenderam a decorar. Não decora. Decorar é coisa de quê? De pobre. Decora negócio de rótulo, não decora. Decorar é coisa de pobre, coisa daquela pessoa que palita o dente e cheira o palito. Sabe por que eu não devo decorar? Seria até mais fácil. Seria até mais fácil chegar para vocês dizendo assim: verbo de ligação, ser, estar, permanecer, continuar, andar, aparecer, ficar. Não decore, não decore, não decore, não. Morena. Era que palitava os dentes e guardava o palito para depois, não era? Olha aí. Um verbo, ele pode ser de ligação ou não, vai depender do contexto. Por exemplo, o verbo andar. É uma ação ou um estado? Andar. Depende. Pode ser um estado. Eu posso dizer, eu ando muito. É uma ação. Mas se eu disser, eu ando preocupado. Então, quem vai determinar é o contexto. Então, verbo de ligação, independente do verbo que seja, é aquele verbo que vai indicar uma qualificação, um estado, uma qualidade. Então, aqui, olha para cá, não copia. Estava indicou um estado. Tanto é que o predicado é nominal. Se indicou um estado, isso aqui é um verbo de quê? É um verbo de ligação. Qual foi o estado que ele indicou? Fria é o estado de quem? Da sala, que é o quê? Então eu vou dizer que fria é o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Isso. É o termo dentro do predicado que dá qualidade ao sujeito. É o elemento que qualifica o sujeito. Olha para cá. Continuarei calado. Quem continuarei calado? Eu. O sujeito está oculto aqui. De qualquer forma, tirei o sujeito, que me sobra é o predicado. Continuar calado é uma ação ou um estado? Se é um estado, o predicado é o quê? Cadê o verbo que indicou o estado? Continuarei aqui. Se indicou o estado, é um verbo de quê? Qual foi o estado que ele indicou? Calado é o estado de quem? Que é o quê? Então, calado é o quê? Oh, é bonzinho quando tá assim, todo mundo respondendo. É lindo, é lindinho, é lindinho.
Oh, lindinho. Lindinho que nem tu. Maravilha, tá certo, jacaré. Ela sempre foi fiel. Sujeito, ela. Todo o resto, inexistente. Olha, tá? Não, rapaz, não mede o povo com a tua régua. Não diz, não pensa isso. Não pensa, não meça as coisas pelas vivências pessoais, pô. Se alguém um dia te fez sofrer, é porque nunca mereceu te ter. Bota isso na tua cabeça, tá certo? Se ela te traiu, é porque ela não tinha personalidade para ser só sua. Era de todos. Ela sempre foi fiel. Ação ou Estado? Se é o Estado, o predicado é o quê? Cadê o verbo que indicou o Estado? Então foi ao verbo de quê? Cadê o Estado que ele indicou? Fiel é o Estado de quem? Que é o quê? Então fiel é o quê? Oi, arte entrando. Alguém notou alguma coisa em comum no predicado nominal? Isso, o predicado nominal, vou até colocar aqui. Tem que ter verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Por que, professor, tem que ter isso aqui? Por que tem que ter isso aqui? Porque o verbo que indica Estado é o verbo de ligação. Então, o responsável pelo Estado é o verbo de ligação. Agora, quando eu digo o professor chegou atrasado, quem chegou atrasado? Que é o sujeito. Todo o resto é o meu predicado. E agora, eu tenho ação ou Estado? Tem ação, vou até deixar de cores diferentes. Qual foi a ação que eu pratiquei? Chegar, tá? Aqui é a minha ação. Tem Estado do sujeito? Tem ou não? Então, aqui eu tenho o quê? Predicativo. Se eu tenho ação e tenho Estado, esse predicado é o quê? Verbo nominal. Tá vendo? Que parece ser tão complexo. Não é isso? Alguns alunos correm, né? Saltitantes. Alguns alunos correm saltitantes. Sujeito, núcleo, todo o resto é o meu predicado. Tem ação? Qual foi a ação? Correr é uma ação. Tem Estado? Se tem ação e tem Estado, o predicado é verbo nominal. Aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Respondemos à prova tranquilos. Quem respondemos à prova tranquilos? Sujeito. Todo o resto é o meu predicado. Tem ação? Qual foi a ação que eu pratiquei? Só responder? Responder a prova. Foi isso aqui que eu pratiquei, não foi isso que eu fiz? Responder a prova. Tem Estado? Então aqui eu tenho o quê? Predicado, verbo nominal. Aí olha o que pode aparecer para quebrar com o candidato. As chuvas vieram, as chuvas estavam fortes, as chuvas vieram fortes. Vou dar uma dica. Sujeito às chuvas. Vieram, ação ou Estado? Predicado o quê? Estavam fortes. Estavam é o quê? Verbo de ligação, fortes é a característica do sujeito. Então, é um predicativo do sujeito, deixando o predicado nominal. Observem que essa terceira oração, ela nada mais é do que a junção da primeira com a segunda, concordam? As chuvas vieram e estavam fortes.
Tem ação? Qual foi a ação aqui? Tem estado? Se tem ação e tem estado, o predicado é verbo nominal. Oh, yeah. Tá vendo? Ah. Tá vendo, né? Depois disso que esses caras, galera. Também que você não se mistura. Eu escrevi cartas alegres. Eu escrevi cartas alegre. E as cartas eram alegres. E agora, em especial essas duas. Será que elas têm o mesmo tipo de predicado? E agora, Vitão? Tá vendo? O inimigo. Tá vendo? Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma, agora. Tá vendo? O inimigo. Preste atenção. Nossa, os caras só. Escrevi cartas alegres. Tem ação? Tem estado? Alegres é o predicativo do sujeito? Não, a ação que eu pratiquei foi de escrever cartas alegres. Tá aqui. Alegres é o tipo de cartas, não é predicativo do objeto. Isso aqui é um adjunto adnominal. Mas por que, Vitor, estás pensando isso? Sabe por quê? Porque tu formular... Isso é sério, cara. Esses caras, bicho, cara... Tu formulasse a seguinte ideia. Ora, e veja, se realmente você pensou dessa forma, assuma-se. Ora, se o predicativo do sujeito é a qualidade do sujeito, então o predicativo do objeto vai ser a qualidade do objeto. Esse é o pensamento que naturalmente o candidato cria. Que seria o lógico. Predicativo do sujeito, qualidade do sujeito. Então, predicativo do objeto, qualidade do objeto. Não, não é. É errado. Errado! Errado! Tenha calma, jovem. Você também. Pensou se tivesse com a colher de sopa na boca, derrubava a colher de sopa. O predicativo do sujeito é a qualidade do sujeito. O predicativo do objeto é a qualidade que o sujeito dá ao objeto. Vê que isso aqui não é a qualidade que o sujeito dá. Tu ainda tá mangando a tua amiga, né, bicho? Isso aqui é um amigo, ó. Isso aqui é um amigo. Então, o predicativo do sujeito é a qualidade do sujeito. O predicativo do objeto é a qualidade que o sujeito dá ao objeto. Por exemplo, se eu dissesse, eu considerei as cartas alegres. Aí sim, alegres seria o predicativo do objeto, porque é a característica que o sujeito dá ao objeto. Isso. Tá? Então, aqui eu tenho só uma ação. Predicado aqui é só um predicado verbal. Agora, se eu disser, eu escrevi... Tu gravasse, foi, bicho? Coitado, tá mangando. Foi buscar a colega. Tá mangando. Eu escrevi cartas alegres. Tem ação? Qual foi a ação que eu pratiquei? Escrever cartas. Essa foi a minha ação, concordam? Tem estado do sujeito? Então, tenho ação e estado, predicativo. Então, aqui o predicado é verbo nominal. E quando eu digo as cartas eram alegres, eram é verbo de quê? Então, já matei o predicado nominal. Alegres é a característica do sujeito, é predicativo do sujeito. Beleza? Legal? Vamos pegar agora o módulo, naquela atividadezinha. Vamos lá,
Começa na questão 4, né? Os anjinhos estavam cada vez mais espanados. Pouco depois começaram a brincar de bandido e mocinho de cinema. E aí acabou a história. Porém, o menino estava aborrecido, foi dormir. Deixa o anjinho dormir, sono sossegado, doutor Cláudio. Qual é a única palavra aí que não funciona como sujeito? Não. Tá vendo? Doutor Cláudio. Vamos ver? Não, mas aí eu vou explicar. O deixa é tu, que tu deixa, tu, sujeito oculto. Olha aí, os anjinhos estavam cada vez mais espanados. Estavam cada vez mais espanados. Vejam que é sujeito do verbo estava. Acabou seu colega, viu? Ó, seu colega, a cara dele lá. Ficou aqui, botou a mão na boca. Mangando, rapaz, não foi por querer. Na verdade, não era para a senhora, era para ele, que ele estava no celular, bateu que era para ele. Aí pegou na culada. Ele estava já dando umas piabinhas, cochilando. Quando eu falei alto, ele foi na hora, ele já tinha. Acabou a história. Acabou a história. O que acaba? Acaba. Vê que o verbo acabar aí é intransitivo. A história é o sujeito. Deixa o anjinho dormir, sono sossegado. Quem vai dormir, sono sossegado? Doutor Cláudio, alguém consegue me dizer o que é? Vocativo, Vitor. Vocativo. O que é o vocativo? Vocativo é o chamamento. Eu até falei já na sala da história dos cantores de sofrência. Comentei nessa turma, não foi? Do Tairone ou Cigano, do aposto e o vocativo. Menino, fique quieto. Isso seria o vocativo, tá? Resposta, letra E. Letra E. Segunda-feira, para começar bem, letra E de energético. Nada de coisa... energéticozinho com uísque, né? Considere estas orações. E havia muitas vozes de homens e de outras mulheres. O verbo haver está no sentido de existir? Se está no sentido de existir, é impessoal. Se é impessoal, não tem sujeito. Letra, ou melhor, número 2. Eleitorado mais esclarecido não poderia haver. Não poderia existir. Está no sentido de existir, então oração sem sujeito. 3. Afinal, chovia uma alegre chuva de esperanças. E aí? Não tem sujeito também, não? Eu coloquei aqui, velho, tô segurando a fuleiragem, pô. Prosopopeia, uma alegre chuva. Vê que eu dei uma característica à chuva. Eu personifiquei. Quem é o sujeito aí? Uma alegre chuva de esperanças. Uma alegre chuva de esperanças. Então, cuidado com a prosopopeia, beleza? Não havia existido ninguém com tantas qualidades. O verbo haver aí está no sentido de existir. Não existia existido. Fica estranho, não fica? Não existia existido. Então, letra E de esquema escondido na esquina da escola, no estacionamento, no escurinho. Ou, para quem gosta de chegar em casa, é de espaguete ao coloral. Assinale a alternativa que contém a informação correta quanto aos sujeitos das orações 1 e 2. Existem homens loucos nas ruas. E há homens loucos nas ruas. Na primeira, na número 1, quem é o sujeito? Homens loucos. Vejam que, inclusive, o verbo está no plural, concordando com o sujeito, homens loucos. Há homens loucos nas ruas. Oração. Qual é a resposta? Letra D de danoninho, de docinho, D de devassa puro malte, para quem gosta aí. É? Sétima.
No trecho, eu não creio, não posso mais acreditar na bondade ou na virtude de homem algum. Todos são mais ou menos ruins, falsos e indignos. Há, porém, alguns que, sem dúvida, com o fim de ser mais nocivos aos outros e para produzir maior dano, têm o merecimento de dizer a verdade nua e crua. Foi uma gaia, não foi não? A mulher está revoltada, não está não, Vitor? Você, enquanto um exímio admirador do universo feminino, essa mulher está meio sofrendo. Assinale a alternativa aqui. Algum e alguns são pronomes. Está aí brechando ele. Pensa que eu não sei, tá vendo? Algum e alguns são pronomes indefinidos, sim ou não? Sim. O que é um pronome indefinido? É a palavra que afirma, mas não determina. Piriri, piriri, piriri. Alguém ligou para mim. Quem é? Sou eu, bola de fogo. Calor tá de matar. Vai ser na Praia da Barra que uma moda vou lançar. Vai me enterrar na areia? Não, não. Vou atolar. Qual foi a palavra nesse trecho que afirmou, mas não determinou? Alguém é um pronome indefinido, tá certo? Alguém, rapaz. Olha o seu colega atrás assim, Caba safado, rapaz. Ele baixa a cabeça assim pra rir. Só vê que ele tá rindo, porque ele fica por causa do ombro aqui, começa a rir. Tá certo. Alguns é sujeito do verbo haver. Tá certo? Por que não está certo? Porque o verbo haver não tem sujeito, ele é impessoal, não tem sujeito. Alguns equivalem a nenhum. Não posso crer na bondade ou na virtude de homem algum, de homem nenhum. E aí? Certo ou não certo? Certo. Qual é a resposta? Letra D. Apenas a 1 e 3 são verdadeiras. Muito bem. Orientando-se pelas palavras, assinale a alternativa em que há erro de análise. Como bicho enorme ao qual houvessem cortado as pernas. Ele diz nesse momento que aí eu tenho uma oração sem sujeito. Tá certo isso? Cuidado, que o candidato, ele limita. Apareceu o verbo haver, a oração sem sujeito. O verbo haver só vai gerar a oração sem sujeito quando ele aparece com que sentido? Esse verbo vai estar no sentido de existir? Como um bicho enorme ao qual existissem cortar as pernas? Não. Então, já sei que a letra errada é a letra A. Mas vamos olhar as outras. Antes que se fechassem os guichês e as portarias. Sujeito composto. Antes que os guichês e as portarias se fechassem. Muito bem. Fazia então só redondo e cheio. Verbo fazer indicando tempo transcorrido. Oração sem sujeito. Inventaram outro nome enrolado. Quem inventaram? Eles inventaram, elas, sujeito determinado. E dentro dela havia o peso da responsabilidade. E dentro dela existia o peso da responsabilidade. Tudo certo. A única errada é a letra A. Tentem fazer essa nona, a décima, só a nona e a décima. E as outras são de objeto. Rapidamente. 2 minutos, um para cada questão. Considere os enunciados. Vieram as chuvas repentinamente. Alguns soldados voltaram feridos do combate e naquele grupo ninguém era herói. Ou é um inimigo querendo tomar conta da vida do candidato. Vieram as chuvas repentinamente. Quem foi que vieram? As chuvas exercem função de quê? Sujeito. Tá aí o sujeito, né? Vamos colocar essa oração na ordem direta? Vou apagar aqui esse comecinho, tá certo?
Vieram as chuvas repentinamente, na ordem direta ficaria como? As chuvas vieram repentinamente. O candidato que não está preparado, ele vai olhar aqui, a primeira parte é fácil. As chuvas, sujeito. Um núcleo, sujeito simples. O nó está aqui no predicado. Vieram repentinamente. O candidato que não está preparado, ele vai olhar e vai dizer o quê? Ação e estado. Não é isso? Mas, vieram é a minha ação. Está aqui, minha ação. Repentinamente, é o estado das chuvas ou é o modo como elas vieram? Então, não é estado, não é predicativo do sujeito. Aqui, na verdade, é um adjunto adverbial de modo. Tem algum estado do sujeito? Tem alguma característica do sujeito? Não. Então, aqui esse predicado é o quê? Só verbal. Só seria nominal se fosse, por exemplo, as chuvas, verbo nominal, se fosse as chuvas vieram repentinas. Porque o repentinas seria característica das chuvas. Repentinamente é o modo como elas vieram. Deu para entender? A próxima diz o quê? Alguns soldados voltaram feridos do combate. Agora ficou mais fácil. Alguns soldados voltaram feridos do combate. Tem ação? Qual foi a ação? Voltaram. Tem predicativo do sujeito? Tem ou não? Feridos. Então aí eu tenho ação e estado. Eu tenho sujeito simples e predicado verbo nominal. Naquele grupo, ninguém era herói. Quem era herói? Ninguém. Ninguém. Tá aí o sujeito. Era é um verbo de quê? Se é verbo de ligação, eu já sei que eu tenho aqui um predicado nominal. Qual é a resposta? Letra C. Letra C. Para quem gosta de camarão, carapeba, camurim, cioba, cavala. Aí chega em casa, cuscuz. Com chá que ainda era bom. Com tatache, né? Cuscuz com tatache. O ovinho. E olhe lá, mas tem gente que gosta. Aquele cafezinho com leite que não dissolve. Mistura o leite em pó, não dissolve. Dissolve na boca, que você bota o bicho aqui. Ele dissolve. Eita. Eita, meu Deus do céu. É bom demais. Chega em casa, aquele cuscuzinho bacana, quentinho, bota a margarina em cima e começa a derreter. Eita, depois bate assim. Ei. Aquilo quando fermenta. Você se esvairece de uma fleura. Meu Deus do céu. Letra C. Vamos aqui. O canário jazia a um canto, arrepiado, morto-vivo. O segredo dessa questão está no sentido do verbo. Alguém sabe o que significa jazir? O pessoal pensa que é morrer. É não, Dácio. Tanto é que você deve ter imaginado, porque você fez uma associação àquelas lápides. Aqui jaz fulano de tal. Não foi isso? Na verdade, não é aqui morreu fulano de tal. Jazir é descansar. Então, aqui descansa, repousa, fulano de tal. Então, o verbo jazir quer dizer repousar, descansar. Não. Aí é um eufemismo, assim. Aqui jaz, fulano de tal. Aqui descansa, fulano de tal. Você pode sair daqui e dizer, olha, eu vou jazir. Eu vou jazir. Vai morrer? Não, vou jazir, descansar, repousar. Após a aula, jazirei. Tá? Repousarei. Tá certo? Então, o canário descansava a um canto. A um canto é o lugar, adjunto adverbial do lugar. Arrepiado. Quem estava arrepiado? Qual o termo do predicado que dá qualidade ao sujeito? Predicativo do sujeito. Quem estava morto-vivo? Qual é a resposta? Adjunto adverbial, predicativo e predicativo. Letra C, de carinho, de coração, de... Por hoje ficaremos por aqui. Até semana que vem. C de casa. Um abraço, um beijo, um pedaço de queijo.
Lembrando que se for para morrer numa batida, que seja numa batida de limão. Se for para brigar, que seja pela felicidade de alguém. Se for matar alguém, que seja de amor.